Sou Antero Franco e, atendendo a orientação da direção do curso Logos de Teologia, iniciamos uma pequena série sobre administração. Nesse vídeo, faremos uma breve introdução sobre este vasto assunto para posicionar o escopo destes comentários. A administração é atualmente um curso completo em faculdades e profissionais são assim diplomados e se constitui uma importante carreira. Então, em poucos minutos, em poucos vídeos, não podemos abranger todo o assunto. Apenas acender uma luz e indicar uma direção a seguir. Normalmente a primeira coisa que se fala quando se aborda a administração é a origem da palavra. Ad, prefixando a raiz minister, dando o sentido etimológico de junto ao serviço. A classificação bem aceita para a administração no meio acadêmico é de que a administração é uma ciência social aplicada para gerir um empreendimento. Aprendemos com Taylor, Fayol e toda uma gama de pensadores sobre este tema e incentivamos qualquer um a começar por eles para ter condições de acrescentar alguma coisa à vasta cultura que já se tem nesta árvore do saber. Já apresentamos em 3 palestras na Unidade da Fé uma visão da administração clássica, dando ênfase às funções administrativas de planejar, organizar, comandar, coordenar, controlar. Estamos de acordo, sem descartar, porém, outras visões. Agora, vamos diversificar um pouco a abordagem da administração. Diversificar um pouco das abordagens mais comuns. Vamos expor uma perspectiva pessoal. Isso aqui é um pouco da minha cabeça, da minha experiência. Pela minha informação e experiência vivida. Respeitando qualquer divergência. Concordar e discordar é campo livre, liberdade para pensar. Vamos considerar a administração como um conceito primitivo. Na matemática, conceito primitivo é aquilo que é intuitivo, naturalmente aceito pela razão, dispensa de definições. Exemplo: ponto, reta, plano e espaço. Isso não se admite definição. É nítido, é claro por si só. A geometria vai, a partir disto, expandir a ciência que mede o planeta Terra. Geo, terra. Metria, medida. Geometria, medida da Terra. Um alerta. A gente deve se preparar para que essa abordagem seja eventualmente contestada pelos empiristas, que vão colocar essa posição como racionalismo cartesiano. Tudo em paz, porque os pensadores posteriores a Descartes, racionalista, e Bacon, empirista, já evoluíram para o conceito complementar entre essas duas correntes do pensamento sobre o saber. Vide, por exemplo, Immanuel Kant. Então, sem embargo, vamos considerar a administração como um conceito primitivo. É um conceito que não precisa estar explicando nem definindo muito. É um conceito natural em todos nós. Vamos apenas colocá-la numa base sólida. Então, reparem, não vou definir a administração. A administração é uma atividade que se apoia em 3 sapatas não alinhadas, formando um triângulo.
como base estrutural. Essas três sapatas são três verbos: querer, saber, poder. Pegando uma carona no conceitos da engenharia, as três sapatas devem estar interligadas com vigas. Uma sapata isoladamente fica mais frágil. Agora, você interligando-as com vigas, formando um bloco solidário, é uma estrutura bem mais sólida. Então, querer sozinho, saber sozinho, poder sozinho, mas se você juntar esse triângulo, querer, saber e poder, você certamente terá uma base bem sólida. Estas bases devem estar assentadas em sólido rígido e ter estrutura própria, dimensionada para o esforço que vai sustentar. Não adianta uma sapata, uma coluna poderosa feita com muito ferro, muito concreto, em cima de um solo ruim. Tem de haver uma base boa, um solo que sustente essa estrutura. Então, aproveitando a metáfora das sapatas a serem construídas, devemos estar atentos, naturalmente, à qualidade do solo. Vamos colocar essa alegoria de uma maneira mais clara. O administrador deve ter uma educação de berço. É o seu solo. Um berço no qual lhe estabeleça uma base sólida, firme, rocha, se possível. Ter o dom nato de uma personalidade que lhe favoreça a iniciativa, a criatividade, e de uma personalidade que lhe dê habilidades sociais. Nova polêmica pode aparecer por aí, né? E pode surgir com os que defendem que nada além do fisiológico vem geneticamente. Pessoalmente, pela intuição, pela razão e por observação e pesquisas mesmo, de que o nosso software, assim comparando com um computador, a nossa alma, traz algo além da simples máquina, do simples hardware, do simples corpo físico. Entendo que a gente traz geneticamente não só corpo, mas alma também. Bem, mas vamos deixar isso para a neurociência pesquisar e avançar nessa direção. Voltando à figura da estrutura das colunas. Cada uma deve ter aço e concreto bem dimensionado. A isso comparamos a saúde desejada. Não só saúde corporal, mas saúde mental. Famosa frase latina, mens sana in corpore sano, que pode ser interpretado como mente sã em corpo sadio. Então é importante que a gente tome cuidado com o nosso corpo, saúde corporal, como a saúde da nossa mente. Defendemos a ideia de que um administrador traz em seu DNA algo que lhe habilite a ser um gestor. Um bom administrador, ele traz naturalmente, na sua personalidade, na sua índole, uma tendência a administrar, a comandar, etc. Vou dar um exemplo que todos nós conhecemos. O líder, criador e idealizador da Unidade da Fé, nosso irmão Paulo Matos,
é um exemplo de administrador nato. Pelo pouco ou muito que eu conheço, além de seus dons espirituais, é um administrador por natureza. Ele realiza muito com pouco. Isso na administração, na gestão, chama-se produtividade. E é um dos índices de uma administração eficaz. E ele faz isso muito bem. Bem, voltando ao triângulo estrutural, querer, saber e poder, vamos comentar separadamente cada um desses atributos. É claro, seguindo a linha do discurso do método de Descartes, nós vamos separar cada um desses itens, comentar separadamente, mas sem perder a visão holística, a visão de conjunto da estrutura geral. É muito importante a gente analisar as partes de um assunto, de um problema, sem perder aquela visão de conjunto. Isso aí é assunto tranquilo. Então vamos lá. Primeira sapata, primeira coluna é o querer, verbo querer. Ora, alguém com razão pode argumentar que isso é fundamental para qualquer atividade. Devemos concordar. Inclusive pegando o gancho de que tudo deve ser administrado. Desde a vida pessoal de cada um, ao cargo de diretor-presidente de um conglomerado de empresas, de uma ponta a outra, tudo é administrável, tudo deve ser administrado. Para isso, ou qualquer coisa acontecer, é necessário a vontade de realizar, o querer, ponto de partida para qualquer empreendimento. Então, administrar começa no querer fazer, no querer realizar. Alguma dúvida? Na minha cabeça, não. Pode ser que na cabeça de alguém isso não seja o ponto de partida. Eu acho que é, mas estou aberto a discordâncias. Então, o primeiro pilar é querer, é a vontade de realizar. Isso é necessário, mas não é suficiente. Vamos para o segundo pilar, a segunda sapata do que queremos construir. O segundo é o saber. A teoria normalmente separa macroeconomia de microeconomia, macroadministração de microadministração. Em princípio, as bases primárias, tanto da economia como da administração, com praticamente tudo, não distingue muito se é macro ou micro. As bases são as mesmas para qualquer empreitada. É lógico que alguns detalhes, algumas estratégias, algumas especialidades devem ser consideradas dependendo do tamanho do empreendimento. Mas a base, a essência, é a mesma, independente do tamanho e da complexidade do negócio. Você tem que querer e você tem que saber lidar, tanto com o pequeno como com o grande. O saber implica em buscar informação, atualizar-se. Tudo isso é fundamental, tanto para o pequeno como para a grande decisão ou a grande ou pequena negociação. Um colega me disse certa vez que administrar era saber escolher seus auxiliares. Muito importante essa capacidade, esse saber. Precisa de muita sensibilidade, muita percepção,
para escolher auxiliares. A competência de formar uma equipe é atributo indispensável para qualquer gestor. Saber se informar sobre vários campos, várias direções, inclusive saber escolher a equipe. A terceira sapata é o poder. Você pode querer, você pode saber, mas essa terceira sapata tem que existir. Poder. Muitos querem, tantos se preparam, se informam, estudam e não conseguem decolar. Querer e saber são necessários, sim, claro, evidente, porém insuficientes. A administração eficaz exige fechar o ciclo, amarrar a estrutura com este terceiro fator, o poder. Vamos fazer um pequeno suspense para que vocês queiram saber um pouco mais desse decisivo fator da administração competente, da administração eficaz, o poder. Mas eu vou abordar no próximo vídeo. Devo concordar que esta linha de abordagem da administração está um tanto fora da caixa tradicional. No entanto, entendo ser um caminho seguro e trilhável. Espero vocês no próximo encontro para expandirmos o conceito de poder na administração, fechando com os outros dois, querer e saber. Espero vocês, portanto, no próximo vídeo.